Paz do Senhor Jesus. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: Não se engane, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas ponham em prática. Amados, nós quando ouvimos ou lemos esse versículo, sentimos um peso sobre a nossa vida. Sentimos uma pressão sobre a nossa alma. Porque o apóstolo Tiago ele está dizendo que nós não podemos nos enganar a nós mesmos, sendo apenas ouvinte da palavra e não colocando em prática. Ele disse: não se engane, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas ponham em prática. E o que é colocar a palavra de Deus em prática? Quando vamos num culto de missões, por exemplo, e o pregador traz a mensagem dizendo que nós precisamos ir por todo mundo e pregar o evangelho, e não vamos, nós somos apenas ouvinte da palavra de Deus e não praticante. Quando ouvimos uma mensagem dizendo que precisamos andar em santidade, que precisamos fazer a vontade do Pai, e não andamos, estamos sendo apenas ouvintes e não praticantes da palavra. Muitos acham que ser praticante da palavra é ser obreiro, é ser missionário, é ser cantor, é ser um grande pregador, é uma pessoa que fala bem, que canta bonito, que leva as pessoas e as multidões ao delírio. Eles acham que isso é praticar a palavra. Mas praticar a palavra é muito mais além do que isso. Quantos de nós ouvimos a mensagem dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo e quem não crer será condenado. Saímos do culto ali e não tomamos nenhuma decisão em relação àquela palavra, ou seja, nós somos ouvintes da palavra e esquecidíssimo e não praticante. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 25, diz: o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem esta lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha que coisa maravilhosa. Deus ele promete em sua palavra abençoar o homem em tudo o que ele fizer, se ele ouvir a palavra de Deus, se ele examinar a palavra de Deus e colocar em prática. Não tem como Deus fazer na nossa vida, não tem como Deus agir na nossa vida, não tem como Deus realizar algo na nossa vida se não formos praticantes da palavra de Deus. Isso não quer dizer ir na igreja todos os dias, isso não quer dizer ser um grande pregador, uma pessoa que fala bem, que ora bem, não. Praticar a palavra é pôr em prática tudo aquilo que ouvimos nos cultos, nas pregações, na escola dominical, no culto de ensino. A Bíblia diz que Jesus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Jesus ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, se a palavra de Jesus estiver em nós e nós praticarmos ela, tudo será feito na nossa vida. Por quê? Porque se praticarmos a palavra, damos condições para Deus operar na nossa vida.
Quando praticamos a lei do Senhor, que é a lei perfeita que dá liberdade ao homem, Deus tem prazer de abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Precisamos nos examinar nós mesmos, olhar para nós, para a nossa vida. Enquanto tem muitos julgando uns aos outros, dando palavras direcionadas a alguns, nós precisamos olhar para nós mesmos, examinar nós mesmos e não ser somente ouvinte da palavra, não ser somente esquecediço, mas praticante. A palavra de Deus não foi só para pregar e todo mundo ir embora, não. A palavra de Deus é pregada no culto, é ensinada para que nós colocamos ela em prática. A palavra de Deus é o nosso manual. É ela que nos leva à presença de Deus. É na prática da palavra que nós chegamos a Deus. Eu posso pregar uma palavra tremenda, eu posso cantar e levar o povo a sentir a presença de Deus, mas se eu não praticar a palavra, nada acontecerá. Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios. Se eu não faço isso, estou sendo esquecediço e não praticante da palavra. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se eu oro e as pessoas não são curadas, eu não estou colocando a palavra em prática. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Que Deus venha nos ajudar, que Deus venha nos dar a bênção, da graça, para que nós venhamos ter condições de verdadeiramente dar obediência à voz de Deus, obediência à sua palavra. Vamos nos cultos, escutamos tudo e vamos embora e esquecemos tudo que foi falado. Isso não resolve nada. Isso é perca de tempo. Mas quando nós ouvimos a mensagem e pomos ela em prática, primeiro, o que vai ser abençoado em primeiro lugar somos nós. Quando eu coloco a palavra de Deus em prática, eu serei o primeiro a ser abençoado. Olha que coisa tremenda. E depois as pessoas que estiveram ao meu redor. Aleluia. Está escrito: não se enganem. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas ponham em prática. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade aos homens, às pessoas. E se alguém examina essa lei bem e não esquece, mas ao contrário, coloca em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa diz. Tiago capítulo 1, versículo 25. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer a nossa alma entender que ela precisa ser sujeita à palavra de Deus, ela precisa praticar a palavra. Só assim então nós vamos crescer na fé e vamos receber de Deus as bênçãos para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra não venha a ser esquecida, mas que venha a ser praticada. Amém? Deus abençoe.